Acho que vocês têm que aceitar, não é isso? Estamos gravando, hoje é dia 10/4. Sandra vai correr pegar uma água. Agora que eu tô vendo que Sandra mora numa casa ambientalmente correta para seu gato, uma casa toda gatificada. Olha ali. É, né? Ó, tem um rabo de gato ali, aquilo é uma esculturinha ou é o gato ele mesmo ali no cantinho da tela? Olha, olha lá, né? Se for o gato, vai ser bem mais interessante, mas tá Eu parecendo que tá acho. muito parado. E aí, Sandra, é gato mesmo que tá ali? Acho que ela não nos ouve. Vamos esperar ela retornar. Gente, não, um pouquinho. Sandra, é um gatinho ali no canto ou é uma escultura? É, no outro lado. Não, lá em Ah, cima. não, o gatinho tá É, tá embaixo. aí. Tem na É parede. lá em Tava cima. lá. Ah, legal. Ah, tá. Mas é uma casa toda gatificada, eu tava falando aqui, né? Tem as estruturas para os gatinhos se divertir, né? Ambiente assim, é um, como é que é? É um ambiente suficientemente bom, como diria o Winnicott, né? E a mãe suficientemente Previsível. boa, né? Olha aí, cuidando do seu gato. Tá certo, é isso aí, cara. Ambientalmente correto, tudo corretíssimo. Eu quero aqui já fazer a minha culpa, porque na minha preguiça ampla e irrestrita, eu não divulguei a gravação do primeiro encontro. Ainda mais como tava todo mundo também, eu falei, bom, não tá urgente, né? Mas hoje já tem um motivo para ter pressa, porque não está todo mundo aqui. Então, logo até sexta-feira eu divulgo. E deixo em aberto essa questão, que é o seguinte: o curso é um curso nosso, vem sendo um curso pago, e daí, assim, é para vocês. Aí, mas de repente você fala, ai, dane-se, eu quero divulgar e vou mandar para alguém assistir um encontro, ou vários, ou todos. Sou super a favor da pirataria, eu acho que divulguem para quem vocês acham bom, né? Acho que o conhecimento é para ser espraiado. Então aí fica o julgamento e, né? Vai que vai chegar um dia que todo mundo vai ver, vai ler ecopsicanálise. Ótimo, né? Que legal, né? Deixa eu, então, compartilhar as telas. Estamos aqui, certo? Vamos ver se eu acertei. Tá certinho aqui, né? Freud e a natureza. Todo mundo tá vendo o texto certinho? Todo mundo me ouve? Sandra, você caiu um pouquinho ou você tá aí? Se você quiser falar, você quer ligar o microfone? Oi. Eu esqueci que eu desliguei. Não, Estou aqui falando com as paredes. deu uma travadinha, mas tá É, normal, né? Você tá vendo tudo certinho, né? estou vendo tudo certinho. Vou mutar Maravilha. só para não atrapalhar. Beleza. Qualquer coisa, somos só nós três. Fiquem à vontade, parem, comentem e vamos que vamos, tá bom? Vamos lá. Então, Ecopsicanálise, livro do Henry Crutzen, né? Estamos na página, aqui no PDF, página 16. Nós estamos aqui no livro físico. É isso mesmo. Freud, a natureza. É isso aqui. Estamos na página 17 do livro físico, né? Deixa eu ver. Onde é que tá o númerozinho? Fica aqui. É isso aí. Maravilha. Então, vamos que vamos. Freud, a natureza. Era uma bela tarde ensolarada de verão e Freud estava passeando no campo com dois amigos. O poeta admirava a beleza do cenário que nos rodeava, porém não se alegrava com ela. Perturbava-o o pensamento de que de toda aquela beleza estava condenada à extinção, pois desapareceria no inverno, e assim também toda a beleza humana e tudo de belo e nobre que os homens criaram ou poderiam criar. Freud, 1916, página 248. É... Vamos lá. Este é o assunto que Freud quer trazer no seu debate com o poeta. É um texto chamado da transitori, transi, transitori. Nossa senhora, como é que é mesmo?
Sandra, me socorre, eu sempre lembro. Transitoriedade. 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 Preciso É. levar esse ato falho para análise. Transitoriedade. Uhum. Uhum. Né, que é um texto que supostamente eu vi as notas aqui. Ah lá, olha só, né? Era preguiça de ir para as notas. Transitoriedade, 1816. E um desses poetas nesse diálogo sendo provavelmente Rainer Maria Rilke, né, que é famoso por ter escrito cartas a um jovem poeta. Segundo Razinski, além disso, o passeio foi provavelmente fictício, que teria acontecido no verão de 1913, apresentando um contexto para Freud continuar seus debates com Rilke. A cara do Freud dá uma ficcionalizada no real para produzir suas reflexões, né? O Freud, um grande astuto da literatura. Vamos lá. Esse é o assunto que Freud quer trazer no seu debate com o poeta, com um tipo de presciência surpreendente. Freud aborda esse tema, mas ligado às questões levando para a elaboração do luto, no contexto da escrita desse texto, ou seja, no meio do horror da Primeira Guerra Mundial. Ele está altamente preocupado com o devir de 2 dos seus filhos que foram chamados pelo exército e as notícias são ansiosamente esperadas por toda a família. Freud coloca o foco sobre nossa exigência inconsciente de imortalidade, o que não é tão distante de reflexões possíveis sobre a função das obras produzidas pelos seres humanos em qualquer área da cultura e da civilização. Mas esse sentimento de transitoriedade pode abrir para duas posições, como acrescenta aqui Freud. Sabemos que tal preocupação com a fragilidade do que é belo, é perfeito e perfeito pode dar origem a duas diferentes tendências na psique. Uma conduz ao doloroso cansaço do mundo mostrado pelo jovem poeta. A outra, a rebelião contra o fato constatado. Assim, a questão da imortalidade das obras encontra seu limite numa posição mais depressiva, em que certo pessimismo, longe de ser realista, como alguns discursos propõem, marca bem a fantasia de eternidade que Freud já conceituou, como vamos ver depois com a imagem do Deus justo e todo-poderoso das religiões. O belo, como enfatizará Lacan muitos anos depois, só uma observação aqui, né? O Crutzen, ele é de uma sofisticação muito interessante, né, na psicanálise, né? Aqui, quando ele coloca assim a questão da, ele vai falar de Lacan, ele vai fazer muito esse movimento, né? Ele vai falar de Lacan, mas aqui me parece que está escondido um Melanie Klein aqui, né? Olha lá, assim a questão da imortalidade das obras encontra seu limite numa posição mais depressiva, né? Esse conceito de posição depressiva é bem naquilo que Klein coloca, né, de posição esquizoparanoide, momento, né, de desintegração das partes, momento mais de integração, posição mais depressiva. O Crutzen é um psicanalista muito interessante porque ele circula muito bem entre Lacan, Winnicott, Klein. Ele é danado, né? E com a imagem do Deus justo todo-poderoso das religiões. O belo, como enfatizará Lacan muitos anos depois, pode também conviver com a sua destruição e demolição. É só se lembrar das obras monumentais destruídas ao curso da história, quando algum movimento ideológico extremista quer aniquilar a própria existência daquilo que foi e poderia permanecer outro, grande outro aqui, né? Ou como alguns gostam de dizer, outrão, né? Na terminologia lacaniana, né? Os deuses não se dão muito bem entre si, mas Freud tem outra opinião. Ele, que foi colecionador de obras de arte, de esculturas antigas e de vasos, ou seja, coisas que não deixam de evocar uma certa perenidade por sua presença antiga, traz outro ponto de vista sobre essa questão, literalmente neurótica da eternidade e do imortal. Antes de entrar com a citação do Freud, é interessante que o Freud está trazendo essa reflexão no contexto da Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver uma questão dessa da imortalidade, da perenidade, das obras também, e até fala que o Crutzen traz aqui, na segunda, né? Ou seja, também essa questão da destruição das obras de arte, da perenidade das obras de arte, né? Que, justamente por ser perene, pode ser perverso, né? Quando Hitler propõe uma arte nazista em oposição à arte degenerada, a Kunstart, né? Não, como é que é? Como é que é isso? Não, não é Kunstert. Esqueci o nome.
Entartet Kunst, a arte degenerada, né? Quando ele propõe a arte hitlerista, nazista, ela é uma arte que se quer perenizar, né? Ou seja, como pode ser totalitária uma arte que recusa a sua própria destruição, né? Que o Freud, como sempre, o Freud adiantando a história das coisas, né? Vamos lá. Contestei a visão do poeta pessimista de que a transitoriedade do belo implica sua desvalorização. Pelo contrário, significa maior valorização. Valor de transitoriedade é valor de raridade no tempo. A limitação da possibilidade de fruição aumenta a sua preciosidade. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. Interessante aqui o fato de Freud trazer a noção de raridade no tempo. Essa raridade no tempo destaca a vivência do momento, alguma coisa de um mergulho no aqui e agora, permitindo o fechamento de circuitos ligadas à evocação de memórias pesadas, de infância, da guerra que está ao redor de traumas ocorridos. Esse fechamento, nesse contexto, pode ser literalmente uma via de sobrevivência psíquica. Dizer que estou aqui, agora, e que essa flor formosa dialoga comigo, me vê, compartilha sua extrema fragilidade num momento de estar junto, zusammen, sein, né, do alemão, que é exatamente o que ele é. A diferença é clara com o que seria aqui a raridade no espaço. Emerson, você quer falar Te alguma coisa? interromper bem Oi. rapidinho, Vamos lá. que eu me lembrei de uma discussão com essa citação, que eu faço parte de um grupo de estudos e a gente está lendo Adorno, está lendo a Dialética Negativa agora, que é uma tristeza de ler, nossa senhora. E no último grupo a gente estava tendo uma discussão que agora me veio de novo com essa citação que você leu, que é que o Horkheimer também vai fazer isso, né, na teoria crítica, que é entender por que que mesmo na Alemanha, que eles passaram muito tempo, né, eles passaram muito tempo, o final da vida deles numa Alemanha que já estava reconstituída, né, pós-guerra, já tinha se reestabelecido, e aí eles vão tentar entender por que que mesmo sem a escassez material que eles já tinham visto a Alemanha passar, o povo ainda sofria tanto, né? Ainda tinha um estado tão, tão prejudicado, né? Um estado mental, social, ainda existe um mal-estar muito intenso. E aí eu lembrei dessa discussão porque a gente estava falando justamente que mesmo saindo de uma escassez material, não se sai do que a teoria crítica chama de mundo administrado, né? E aí, na leitura da dialética negativa, a gente estava falando justamente sobre como a gente tem dificuldade de criar laços mais intensos hoje em dia, justamente porque tudo ao mesmo tempo que é muito transitório, é muito permanente, né? Porque ao mesmo tempo que a arte ela é, por exemplo, exposta por um tempo limitado em um museu, ela pode ser vista e revista ao bel prazer quando a gente desejar, né? E isso tira a nossa capacidade de degustar a realidade, né? E lembrei muito disso com esse trecho, porque não somente a natureza, mas a gente perde a nossa capacidade de criar laços com o que é belo no geral, né? Porque é tudo reproduzido muito rapidamente, tudo pode ser arquivado, tudo pode ser reacessado, então não existe mais um buscar pelo gozo, né? É, 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 tem aquela ideia do Benjamin, né? Da vivência da experiência, né? E quem gosta muito, sempre, eu sou muito suspeito, eu sou muito devoto do pensamento da Maria Rita Kell, né, da psicanalista, mas me parece que é isso, o nosso mundo é muito bom, e daí isso também remete a pensar naquilo que a gente lê muito nas obras do Byung-Chul Han, né?
A gente é muito bom, talvez, em gerar vivências e péssimo em gerar experiências, né? Uma vez que a facilidade do arquivamento e da exposição das coisas, né? Hoje você pela internet, não sei se é dessa maneira que você está colocando, mas assim que eu ouvi isso que você trouxe, né? Hoje você vai para o Louvre pela internet, né? Você acessa a Sim. informação global de modo muito ágil. Isso gera uma falsa sensação de experiência, mas fica num nível de vivência muito raso, né? Que é aquela coisa, uma coisa que eu falo para minha esposa, né? A gente nunca viajou para a Europa. A gente gostaria, quem sabe, nos próximos anos, de se organizar para ir para a Europa, para ainda que seja fazer excursões clichês, né? Para conhecer uma coisa. E eu falei para ela, eu quero ir para a Europa, mas eu não quero tirar o celular do bolso. Eu não quero fazer foto. Eu quero estar ali, naquele lugar, assim como quero conhecer comunidades indígenas na Amazônia. Eu não quero fazer foto. Não quero marcar no Instagram para dizer que estive. Eu quero estar, né? E a gente talvez tenha perdido essa dimensão de que a gente vai nos lugares e a gente precisa, né? Como talvez a questão mais sintomática disso seja aquele lugar que tem na Torre de Pisa, que todo mundo vai para fazer aquela fotinho segurando a torre, assim, né? Super clichê, né? E se tornou isso. Precisa ir para a Torre de Pisa para ficar naquela posição, ou precisa ver a Torre Eiffel para bater tal foto. E assim, poxa, e a experiência, e o cheiro daquele lugar, e a possibilidade E de. é muito fácil, muito comum você Né? encontrar alguém que foi em lugares assim, que volta e fala assim, não era tudo que você estava pensando. Mas, claro, porque você não estava sonhando com o lugar, você estava sonhando com a foto que você tirou É, lá, né? Depois que tirou a foto, tá ótimo, então. porque você estava projetando o seu imaginário lá, e daí você foi lá, não encontrou o seu imaginário, porque você quis encontrar apenas o seu imaginário, né? E como diz Caetano, Narciso acha feio que não é espelho, não se encontrou lá e voltou. Mas você foi a Paris e poderia ter encontrado, por exemplo, Paris, né? E não Exatamente. você mesmo, né? Então, sim, me parece que transita muito por essas questões mesmo, né? Da experiência, né? Que você está dizendo. É legal, legal mesmo. E aí a gente não cria laços nem mesmo com a natureza, né? Nem mesmo com o natural, né? Porque a gente parte do pressuposto de que pode ser reposto, né? De que pode ser refeito, Talvez perca a dimensão do como transitório, né? exatamente. Dessa transitoriedade. Eu preciso rever essa questão com essa palavra. A diferença é clara com o que seria aqui a raridade no espaço. Essa última pode deixar a impressão de imortalidade e de intemporalidade, que são as vacas gordas do marketing dos joalheiros e das vendas de diamantes. O diamante, com um pedaço de eternidade, de imortalidade, significante da imortalidade do amor dentro deste consumismo de luxo. Freud não caiu na armadilha e destacou imediatamente o tempo. Mas esse tempo é aquele do instante, do momento de encontro e das transformações que existem nele de maneira potencial. Voltaremos sobre esse assunto ao discutir as noções de pontos de bifurcação nas teorias dos sistemas dinâmicos não lineares e da complexidade. Vai piorar muito, né? Vai ficar mais complexo. Freud produz aqui um deslocamento fundamental, rico de desenvolvimentos possíveis, tanto ao nível da prática psicanalítica como dos pensamentos e das teorizações que podemos produzir em cima dele. E é aqui que Freud dá um passo realmente surpreendente e visionário, se não limitarmos essa frase a uma metáfora neurotizante. Freud acrescenta: talvez chegue o dia em que quadros e estátuas que hoje admiramos se reduzam em pó, ou que nos suceda uma raça de homens que não mais entenda as obras de nossos poetas e pensadores, ou que sobrevenha uma era geológica em que os seres vivos deixem de existir sobre a Terra. Mas se o valor de tudo quanto é belo e perfeito é determinado somente por seu significado para a nossa vida emocional, não precisa sobreviver a ela e, portanto, independe da duração absoluta. Essa frase, na qual Freud descreve quase nossa situação atual, é rica de consequências em relação à posição freudiana sobre aquele momento vivido, independentemente daquilo que pode acontecer. Estamos em 1916, no meio de uma guerra sangrenta, e hoje estamos também no meio de um tipo de guerra, mas a especificidade dessa guerra é a sua inconsistência
consciente. Veremos como podemos construir defesas para um afastamento desse desamparo radical, que pode constituir as mudanças climáticas e suas consequências cotidianas, a começar com essa nova figura da angústia, a eco-ansiedade. A American Psychology Association, APA, ou APA, como preferiam alguns, descreve a eco-ansiedade como o medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto aparentemente irrevogável das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras. Do seu lado, continuando no seu pequeno roteiro teatral, Freud se dá conta de que seus argumentos não parecem ter alguma influência sobre seus dois amigos. Então, fiel ao seu modo de raciocínio, postula alguns fatores emocionais e inconscientes, já que os argumentos da razão não conseguem alcançar seus colegas de passeio. Imaginar que essa beleza é transitória deu àqueles seres sensíveis um gosto antecipado do luto da sua ruína, e como a psique recua instintivamente diante de tudo que é doloroso, eles sentiram o seu gozo da beleza prejudicado pelo pensamento de sua transitoriedade. Freud escreveu Luto e Melancolia em 1917, ou seja, na mesma época desse pequeno texto, a guerra estava no seu auge. A questão do luto e da perda está bem presente na sua mente quando Freud aborda esses temas ligados à transitoriedade, remetendo, no fim, ao nosso próprio envelhecimento e desaparecimento da superfície desta terra. Então vamos guardar essa hipótese freudiana trazida nesse texto de 1916 e vamos compará-lo com as ideias que ele já tinha trazido sobre a questão da natureza alguns anos antes, particularmente em 1910. Assim, já em 2 de janeiro de 1910, Freud 75, tinha escrito a Jung: a última razão para a necessidade da religião chamou minha atenção como sendo o desamparo infantil, que é muito maior no homem do que nos animais. A partir desse momento, não pode mais se representar o mundo sem paz, e concede-se a si mesmo um Deus justo e uma natureza boa, as duas piores falsificações antropomórficas da imagem do universo do que ele podia se tornar capaz. 3 meses depois, Freud volta sobre o assunto numa carta a James Jackson Putnam, do 20 de março de 1910. O Deus justo e a natureza benevolente são apenas as mais nobres sublimações do nosso complexo parental, e nosso desamparo infantil é fonte última de toda religião. Doloroso como só Freud sabe ser, né? Essa questão como pensar é fundamental para a gente pensar qualquer questão da ecologia, a gente acabar com essa questão dessa ideia de natureza boa per se, né, de natureza bela, que inclusive é um vício que nós temos herdado de um grande movimento cultural que eu acho que não acabou na gente até hoje, que começa no século XIX, chamado romantismo, né? O romantismo cria um ideal de natureza boa, de cor local, de natureza que representa o homem, que espelha o homem e a sua cultura, a natureza alemã com as características alemãs, a natureza do Brasil, né? Quando você pensa lá, né? Quando você pensa, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Né? Cuidado, você está projetando uma natureza, né? É, é, tal- Talvez e só talvez os nossos indígenas possam respondam com uma coisa chamada, que o antropólogo Eduardo Veiros de Castro chama de multiperspectivismo ameríndio, né, que é a natureza, que é a humanidade da predação. Não vou falar disso agora, vou só criar suspense e a gente chega nisso outra hora. Vamos ver também onde que o Crutzen vai nos levar. Também, no mesmo ano, no seu famoso texto Uma Recordação de Infância, Leonardo da Vinci, Freud toca o mesmo assunto do Deus justo e todo-poderoso, e a natureza bondosa nos aparecem como as sublimações majestosas do pai e da mãe. Freud escreveu esse texto entre janeiro e março de 1910. A primeira edição foi lançada em maio do mesmo ano. Hum. Esse assunto não é desenvolvido por Freud até 1927, quando ele volta a fazer considerações sobre a natureza.
mas no contexto bem diferente do seu texto sobre religião, O Futuro de uma Ilusão. Nesse ensaio, ele amplia suas considerações com algumas propostas mais abrangentes sobre as relações entre cultura e natureza. Freud as opõe de maneira dialética nas suas necessidades recíprocas. Afirma que a cultura coloca limites em nossos instintos e em nossas pulsões e que as proibições são necessárias para a vida com outros seres, para evitar algum estado de impossibilidade de cada um satisfazer todos os seus desejos sem limites. Acrescenta que só o tirano teria liberdade e felicidade sem limites. Freud, 1927. A gente está no texto lá do Freud, do Urvater, né, do pai primordial, né, que totem tabu, né, vai trabalhar essa questão muito bem, né? Mas como seria ingrato, como seria tolo pretender abolir a cultura? O que então restaria seria o estado de natureza, e este é bem mais difícil de suportar. É certo que a natureza não exigia de nós nenhuma restrição dos instintos, permitia-nos fazer de tudo, mas ela tem sua maneira particularmente eficaz de nos restringir. Ela nos mata de modo frio, cruel e inabalável. Assim nos parece, e talvez justamente através das coisas que nos satisfazem. Foi precisamente por causa desses perigos com que nos ameaça a natureza que nos juntamos e criamos a cultura, que se destina, entre outras coisas, a tornar possível nossa vida em comum. A principal tarefa da cultura, sua autêntica razão de ser e nos defender contra a natureza. A boa e velha oposição natureza e cultura, né? Isso criou, inaugurou, de certo ponto de vista, a fantasia onipotente que Freud já tinha vinculado ao nosso desamparo de criança pequena, que podemos um dia dominar a natureza, curvar as leis aos nossos desejos todo-poderosos. Ah, Acho que eu não vou entrar nesse mérito desse rodapé aqui. Muito precioso. Não vai precisar. As máquinas da ciência e da tecnologia estão embarcadas nessa tarefa fantástica, e a situação que estamos vivendo hoje em dia não está muito alheia a esses movimentos. Freud toma esses eventos na perspectiva dialética dessa ontogênese, repetindo a filogênese, good, para sublinhar as falhas dessa fantasia de onipotência infantil. Ele já lembra, em 1927, das catástrofes e dos eventos que acontecem com certa regularidade. Terremotos, tempestades, doenças e guerras que trazem o assunto da morte na sua presença cotidiana. Com essas forças, a natureza se ergue contra nós, majestosa, cruel, implacável, sempre nos recordando de nossa fraqueza e desvalia que pensávamos haver superado mediante o trabalho da civilização. Freud aqui dá um passo extremamente interessante na direção de uma possível elaboração sobre o trauma, que infelizmente ele não prosseguirá. Ferenczi, que passou pela experiência terrível de cuidar dos soldados traumatizados voltando do fronte, soube identificar melhor esses estados. O texto de Freud, 1920, sobre a compulsão à repetição, abordou com certeza o assunto, mas sem conseguir questionar de maneira mais radical as consequências desses estados para a prática da psicanálise. Crutzen, 1923, e aqui eu acho que eu tenho anotado, deixa eu ver se eu acho aqui no texto, agora não, deixa eu ver que página que eu tô aqui, na 22, né? Eu acho que eu tenho algumas notas aqui. Esse texto do Crutzen, de 23, qual que é mesmo? Depois eu anotei em algum lugar aqui, depois eu passo, são texto, deixa eu ver, é um livro do Crutzen, anterior a esse, chamado Sobre Trauma, Psicanálise e Transversalidade, tá? E essa citação do Freud que eu li agora, né, é da página Freud 1927b, é justamente do futuro de uma ilusão, né? Deixa eu ficar com o meu original aqui do lado, que está cheio de rabisco interessante, né? Freud dá um prazo extremamente interessante na direção de uma possível elaboração sobre o trauma que, infelizmente, ele não prosseguirá. Ferenczi, que passou por experiência terrível de cuidar dos soldados traumatizados voltando
do Front sobre identificar melhor esses estados. O texto de Freud, 1920G, sobre a compulsão à repetição, abordou com certeza o assunto, mas sem conseguir questionar de maneira mais radical as consequências desses estados para a prática da psicanálise. Crutzen, 1923, que é sobre o trauma. Ferenczi, 31 32, trouxe esse assunto em 2 textos famosos, que foram a causa, entre outros assuntos, da separação dos 2 homens. A isto se acrescentam os golpes que recebe da natureza indomada, por eles chamados de destino. A consequência dessa situação teria de ser um estado constante de expectativa angustiada e uma severa afronta ao narcisismo natural. Este pequeno trecho vai se revelar muito interessante para o nosso propósito com esse livro, porque podemos enxergar ali uma primeira identificação de um movimento duplo, que pode ser muito melhor descrito hoje em dia. A expressão estado constante de expectativa angustiada apresenta de maneira moebiana, né, da fita de Moebius, né, uma colocação em continuidade de 2 dimensões que necessitam de um desenvolvimento muito mais detalhado. Já consagramos um livro, Crutzen 23, né, de trauma, sobre a primeira dessas dimensões, que é a presença cotidiana cada vez mais corrente da dimensão traumática nas patologias psíquicas que encontramos em nossa clínica. A segunda que vai ser tratada nesse livro é um tipo particular de expectativa. Tá? Me pedi que eu for olhar aqui. Particular de expectativa traumática angustiada, angustiada descrita atualmente com a palavra eco-ansiedade. Chegam aos consultórios as inquietações sobre mudança de clima, incêndios florestais, chuvas exageradamente abundantes, secas e enchentes, desaparecimentos de animais, de plantas, poluição das águas, baixa qualidade dos alimentos, muitas vezes vinculado ao aumento de doenças graves, como câncer ou diabetes. Essas queixas não são frutos de versões contemporâneas da chamada hipocondria da época de Freud ou de crises histéricas de atenção e ou conversões corporais. Estamos aqui em presença de um fato novo da existência humana neste planeta, a ecoansiedade. Este é o corte a ser manejado na expressão moebiana, freudiana do estado constante de expectativa angustiada. De um lado, a importância é cada vez maior do trauma na psicopatologia, pensando no contínuo, indo do estresse até o trauma grave. E de outro lado, a ecoansiedade, cuja presença clínica só está em crescimento. O corte longitudinal na estrutura dessa fita de Moebius permite uma bilateralidade dessas 2 questões que precisam ser separadas e tratadas de forma independente, para poder enxergar melhor as suas estruturas recíprocas e suas presenças necessárias no panorama da clínica atual. Né? Tá certo. Continuemos. Fiquem à vontade, por favor, se quiserem comentar alguma coisa, tamo aí. Freud continua questionando os recursos que o ser humano pode ter para enfrentar esses poderes superiores da natureza e do destino. A resposta proposta é que seria exatamente o papel da cultura. Ela não cessa de realizar sua tarefa de proteger o homem contra a natureza. Freud, 1927b. O primeiro passo é a humanização da natureza, e essa antropologização permite uma aproximação do estranho, do impessoal, do eternamente distante dessas forças prodigiosas, povoando a natureza de seres iguais a nós, habitados por paixões e instintos similares, alivia nossa vida e permite que o indivíduo respire aliviado, sente-se em casa num meio inquietante, sente-se que o indivíduo respire aliviado, sente-se em casa num meio inquietante, possa elaborar psiquicamente a sua angústia sem sentido. Talvez ainda esteja indefeso, mas não mais paralisado e desvalido. Pode ao menos reagir, talvez. Possa utilizar contra os violentos super-homens lá de fora os mesmos recursos que emprega em sua sociedade, tentando suplicar-lhes, aplacá-los, suborná-los, tirando-lhes, assim, parte de seu poder. Tal substituição de uma ciência natural pela psicologia não apenas produz alívio imediato, mas também mostra o caminho para um subsequente controle da situação.
Aqui. Nesse trecho, fica claro o foco que Freud coloca de novo na dimensão traumática, através da evocação do caráter paralisado e desvalido do ser humano diante da natureza. É interessante como isso é muito romantismo. Deixa eu dar um spoiler aqui, né? Você pega as obras românticas, do romantismo, da literatura, talvez se vocês fecharem os olhos, vocês vão ver uma imagem romântica. Eu devia ter trazido aqui a imagem muito tradicional, que é um homem de fraque, cartola, e você vê ele em cima das pedras, só na penumbra e de longe toda aquela imagem de natureza, né? Essa é a sensação, ou tem outras imagens famosas do homem diante de uma floresta, né? Esse sentimento de sublime, que é uma tópica da arte, das artes plásticas e da literatura, que é o sentimento de sublime, que é o sentimento do homem diante da vastidão da natureza, né? Uma natureza colocada como uma dimensão divina. Se vocês pensarem que, por exemplo, na obra de Castro Alves, o livro, o título Espumas Flutuantes, né? O que são as espumas flutuantes, né? A espuma flutuante é quando a bava, a onda bate na pedra e ela lança para cima as espumas do mar e a beleza efêmera dessas espumas que flutuam. Essas são as espumas flutuantes do Castro Alves, né? Veja como a dimensão da natureza contorna o romantismo e como o ser humano ocidental, a partir do século XIX, que é a era do surgimento do capitalismo industrial, como a gente conhece, né? Ele constrói um ideal de natureza que é narcisista em relação ao ser humano, né? E essa é a nossa armadilha, né? É isso que nos leva para pensar na natureza e é isso que dialeticamente nos faz tomar um golpe da natureza. A natureza é uma além-humanidade, é uma transhumanidade, né? Estamos quase chegando em Eduardo Viveiros de Castro, mas eu não vou entregar os pontos agora. Nesse trecho, fica claro o foco que Freud coloca de novo na dimensão traumática através da evocação do caráter paralisado e desvalido do ser humano diante da natureza. Poderíamos dizer, de certa maneira, na concepção de Freud, a natureza tem um papel estruturalmente traumatizante. Nela, a natureza. Eu vou fazer aqui uma reflexão, eu não sei se eu estou extrapolando um pouco as questões lacanianas, mas me parece que a natureza ela tem um pouco a função do nome do pai, né, para Lacan, que é criar a linguagem, né? A natureza nos castra e por isso nós produzimos cultura, né? Porque a cultura é aquilo que nós criamos para lidar com a natureza, né? Nesse sentido, uma natureza traumatizante. Sandra, fale, por favor. É uma questão assim que já me bem sombreada, não sei se eu consigo, vou tentar falar. Vamos lá. Sobre esse posicionamento que a gente está vendo, Freud, no caso, como me parece que é uma questão também do homem branco, né? Porque essa posição diante da natureza como algo traumatizante. Mas espera aí, Total. se nós somos os únicos homens diante da natureza, me fica essa coisa, sabe? A gente já sabe de muitas outras posições diante da natureza, né? Só isso, né, que está me incomodando um pouco. Essas palavras controle, domínio, né? E ela como uma mãe malvada daí, né? Ela não é a benevolente, mas ela vira uma bruxa, né? Isso é a impressão que eu estou tendo. Não, total, Só né? para registrar. É uma, por que não dizer uma epistemologia colonizatória, né? Predatória, Né? né? Vai fazendo um ruído assim no ouvido da gente, né? É, eu acho. Oi. Não, com certeza, com certeza. Mas assim, eu entendo que é essa mesmo aquilo que o Crutzen vai trazer para mostrar que fala, Uhum, olha, isso não dá conta. E é legal, assim, uhum, o Freud tem muito isso, né? O Freud é aquele cara que ele consegue ao mesmo tempo, por exemplo, que critica o machismo, preservar certas estruturas machistas, né? Freud uhum. faz isso, né? Sim. O Freud, ele é a falha narcísica no século XIX, né? Eu vejo, ainda que tudo bem, ele escreve muito no século XX, mas ele é um homem do século XIX, né? Escrevendo no começo do século XX, né? Aham, Então ele é muito a falha narcísica do século XIX, né? Então ele traz essas contradições do homem ocidental uhum, e o valor justamente é revelar, mesmo quando ele não quer, né? aham.
O Justo. Freud, na Porque ele é Fortaleza, tão enfático, é, né? Que você fala, oi? o Freud na Né? fortaleza dele é muito bom, mas nas fraquezas dele ele é sensacional, né? Naquilo que É, ele é. desliga, naquilo que ele desliza, naquilo que ele tropeça, nos atos falhos dele, né? Ele fica melhor Aham. ainda, né? O Freud é um sujeito aí fazer uma homenagem ao colega Emerson aí que estuda a turma da escola de Frankfurt, né? O Freud é um sujeito para ser lido a contrapelo, né? E eu acho que é isso que o Crutzen está querendo provocar aqui, né? Nesse momento introdutório, de falar, Tá. olha, ele está mesmo que apresentando mesmo um lugar de construção desse ideal, por que não dizer, né? Por minha conta e risco aqui, desse imaginário de natureza, né? Que está olhando o Uhum. ocidental, desse homem branco, porque realmente a gente viu aqui agora trechos, um pouco que a gente vê de trechos do Ailton Krenak no discurso da ABL lá, né? Você fala, nossa, não é isso aqui que ele está falando, é outra coisa, tem outro jeito de articular essas coisas aqui. E com É certeza muito separado, né? é, Nós e ela, é, né? é natureza e Continuamos cultura. na separação, Natureza e né? cultura, natureza e cultura. Isso. Sim. Com É. certeza, não, bom, se a gente pensar no próprio título da obra, quando ele fala, né, o próprio título, né, uma ética melancólica, né, você tem a Uhum. melancolia diante de uma perda, né, ou seja, o que vai perder, vamos dar um spoiler aqui, o que vai perder é isso, né, essa relação natureza e cultura, nossa, parece que não dá conta, né, de uma ecologia escura, né? Ou seja, de uma ecologia pela negatividade, né? Se a gente for pensar esse paradigma romântico rousseauista do bom Uhum. selvagem, da boa selva, da natureza como manancial, né? De falar, olha, vou dar um spoiler aqui, né? Mais para frente eu quero trazer. Eu não sei se o Crutzen vai dialogar abertamente com isso, mas quando a gente vai, por exemplo, para o Eduardo Viveiros de Castro, para a antropologia das metafísicas canibais do Eduardo Viveiros de Castro, que ele reconhece no pensamento ameríndio, né, dos povos de Abiyala, né, daquilo que seria América, né, ele fala assim que para os povos indígenas, nossos ancestrais, ser humano não é um privilégio do ser humano, né? Ser humano, por exemplo, a paca é humana, a anta é humana e a árvore é humana. Que Uhum. humano é o lugar do falar de si. Quando eu falo de mim, eu sou humano. Quando a mãe da varíola fala de si, ela é humana. E a lógica é uma lógica da predação. A mãe da varíola nos come, nós comemos as pacas e as pacas predam os animais menores. E é uma lógica da predação, um que preda o outro. É um outro jeito de pensar. Aí sim fica interessante pensar o que é humanidade, o que é natureza, porque natureza é humanidade para essa ética multiperspectivista ameríndia, né? E daí, isso daqui é outra coisa. E daí a gente vai pensar em consciente, inconsciente, ecologia. Ah, tá, a gente vai abrir esse leque. Mas por Uhum. enquanto o que a gente está vendo no Crutzen é assim, olha, vamos entender por que deu errado onde a gente parou, né? É meio isso. Sim, onde que ele vai É, mostrando os trechos para a gente, né? ele está olhando e fala assim, olha, por que o que a gente fez até aqui deu errado, né? Assim, eu tenho um pouco esse ruído que você fala, me Uhum. parece que é um pouco Sim, isso mesmo, né? Não é? sim. Vamos lá, É. vamos lá. Vamos lá. É, é, Gabriela, podemos dizer que, de certa maneira, a concepção de Freud da natureza tem um papel totalmente traumatizante. A sua indiferença e sua crueldade nos colocam necessariamente nesse desamparo para enfrentar os elementos em fúria da potência natural solta. E o ruído vindo, né? Nesse sentido, a humanização da natureza seria este primeiro passo para torná-la menos perigosa. A humanização aqui, né? Na esperança de que ela possa ser domada. Desculpa, viu, Sandra? A Sandra ela ficou horrorizada aqui. Mas né? É isso mesmo.
Aqui, esse movimento vai poder acontecer pela constituição das teogonias fiéis a cada contexto natural em que os seres humanos se encontram. A teogonia dos povos do Ártico não será equivalente a essa dos habitantes das florestas ou das ilhas do Pacífico. Esse movimento constitui a tese que Freud está perseguindo no seu texto 1927, que trata da questão das religiões humanas. É claro que, para Freud, a questão da ciência deve ser considerada de um outro ponto de vista. Freud lembra também que, na sua opinião, este movimento tem um modelo infantil, olha lá, e procede de maneira paralela à resolução do desamparo da criança humana na sua chegada a este mundo, com o apego necessário às figuras dos cuidadores que, tomara, estão disponíveis para cuidar dela desde cedo. Essas figuras vão receber um caráter paternal e ser transformadas em deuses. A tese freudiana, nessa altura, considera uma tripla tarefa para esta transformação: afastar os terrores da natureza, conciliar os homens com a crueldade do destino, tal como ela evidencia da morte, sobretudo, e compensá-los pelos sofrimentos e privações que lhes são impostos pela vida civilizada que partilham. Mas essa fase constitui apenas um primeiro passo nesse processo de transformação antropologizada da natureza. De fato, essa situação não é suficiente para resolver de maneira definitiva o desamparo humano com seu destino, diante da sua morte anunciada. Mesmo que os deuses possam, com os famosos milagres, torcer as leis naturais, e mostrar seu desempenho suposto para proteger os humanos da crueldade da natureza, isso não é suficiente. O desamparo permanece. Freud nos lembra que acima dos próprios deuses ainda tinha essa figura última do destino e da fatalidade que era a Moira. Essa figura importante da antiguidade estava acima dos deuses. Então, ele olha uma brecha ali, né, pensando nos deuses gregos, né? Ele olha uma brecha. Ah, tem os deuses, tal. Mas tem as moiras, né? E a Moira, ela se impõe, inclusive, aos deuses, porque os deuses gregos são humanos, né? Eles pecam, né? Eles traem, né? Eles investem sua libido, né? Uma coisa assim. E aí vem as moiras, né? Essa figura importante na antiguidade estava acima dos deuses, ou seja, nesse contexto grego, os próprios deuses tinham seus destinos e problemas. Um segundo passo se torna aqui necessário para enfrentar o silêncio dos deuses. Tem vamos continuar aqui que está mais interessante. Silêncio dos deuses. Passa a ser tarefa divina compensar os defeitos e prejuízos da civilização, atentar para os sofrimentos que os homens infligem uns aos outros na vida em comum, zelar pelo cumprimento dos preceitos culturais a que os homens obedecem tão mal. Assim é criado um acervo de concepções nascido da necessidade de fazer suportável o desvalimento humano e construído com o material das lembranças da infância do indivíduo e da raça humana. Vê-se claramente que esse patrimônio protege os seres humanos em duas direções: contra os perigos da natureza e do destino e contra os danos oriundos da própria sociedade humana. É nesse contexto que a noção de alma eterna aparece, propiciando ao ser humano uma esperança além da morte. Esta não significa mais o fim de tudo, mas uma passagem para uma nova dimensão, uma nova existência superior, onde o ser humano vai poder desfrutar, segundo as vicissitudes das suas tradições e teogonias, às quais submete, de uma outra vida mais plena e mais feliz. A variedade das tradições culturais oferece uma multiplicidade de destinos futuros para os humanos cujas vidas teriam seguido os preceitos morais e culturais da sua civilização. É interessante como é uma questão assim. Na verdade, assim, o Freud está mesmo armando, né, uma arapuca para o pensamento ocidental, né? Ele está vendo como, na verdade, essa relação com a natureza, ela é uma relação com a natureza do mesmo modo como ele projeta as suas relações com os seus deuses inventados, né? Como ele inventa deuses, e como isso nada mais é do que uma projeção fantasmagórica de seus fantasmas infantis, né? Ou seja, de certa feita, não está nada errado se a gente ver o que o Freud está falando e entender que o Freud está dando um tapa na civilização e falando assim: cresça, né? Nesses termos, né? De falar, olha,
Se a natureza é essa projeção de modo divino que vocês estão vendo, vocês estão se esquecendo, por exemplo, da Moira, que tá. A Moira repõe esse pensamento divino mágico num outro lugar, recolocando a natureza como algo que é da ordem do incontrolável e não do compreensível, do domesticável, né? Abre uma brecha, né? Interessante a possibilidade da psicanálise, da ecologia, né? Vamos lá. A psicanálise clássica e os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa foram descritos em detalhes por Anna Freud em seu livro O Eu e os Mecanismos de Defesa. Freud, 1946. Da Ana Freud, né? Não vamos fazer aqui um levantamento sistemático das variedades de defesa que Ana Freud escreveu, mas dar a preponderância para algumas que aparecem mais presentes em relação ao nosso assunto do clima. Podemos, por exemplo, começar aqui com a dinâmica da recusa, que é Verleumdung, que Freud definiu no seu texto sobre o fetichismo. Essa figura, deixa eu ver se eu tenho notações aqui, não. Essa figura, o sujeito, pode aceitar a verdade de enunciado enquanto, ao mesmo tempo, recusa suas implicações. É essa situação que pode ser resumida pela asserção seguinte: eu sei muito bem que minha mãe não possui um pênis, no entanto, eu não aceito isso. Como Freud sublinha, a atitude conforme o desejo e a atitude conforme a realidade existiam lado a lado. E acrescenta que se trata de uma cisão. O interessante é que Freud continua com uma diferenciação colocada em função dos processos patológicos, querendo se diferenciar mais firmemente o destino da ideia daquele do afeto, reservando o termo repressão, Verdrängung, para o afeto, a designação alemã correta para o destino da ideia seria Verleumdung, recusa, repúdio. Então, mesmo que o conjunto ainda seja considerado parte da repressão, Freud propõe uma diferença de mecanismo em função do afeto ou da representação. Sabemos que Lacan ampliará essa ideia ao acrescentar a fora-oclusão como um mecanismo específico das psicoses, ao lado da recusa e da repressão, que ela reservará mais especificamente para a perversão e a neurose. Podemos também exportar essas ideias da psicopatologia clássica psicanalítica para ver suas implicações na área de um suposto sujeito ecológico, mas ficaremos aqui mais perto de Freud e de suas hipóteses fecundas. Dodds lembra a história contada por Freud sobre a chaleira furada. Freud se aproveita dessa história para mostrar as maneiras que o inconsciente utiliza para se defender. Esse exemplo mostra que várias explicações são chamadas como defesa do locutor. Todas essas refutações têm sentido e podem ser conclusivas de maneira isolada, mas é o conjunto das três que torna a situação absurda, cada refutação sendo incompatível com as duas outras. O famoso argumento da chaleira deveria, na verdade, ser chamado de argumentação da chaleira para designar um discurso que apoia sua conclusão em uma série de argumentos convergentes para desculpar o locutor, mais incompatíveis entre si. No fim da sua interpretação do sonho da injeção a Irma, Freud conclui que todo sonho teve como realização do desejo o fato de o desculpar em relação a qualquer coisa que pode ter acontecido com a paciente Irma e toda essa alegação, esse sonho não é outra coisa, lembra vivamente a defesa do homem que era acusado pelo vizinho de ter devolvido uma chaleira em estado defeituoso. Em primeiro lugar, ele diz que a devolver em perfeito estado. Em segundo lugar, que a chaleira já estava furada quando ele tomou emprestado. Em terceiro lugar, que jamais tomou emprestada a chaleira do vizinho. Tanto melhor. Basta que uma das três linhas de defesa seja aceita como válida para que o homem seja absolvido, né? Esse encavalamento de lógicas de defesa, né? Que é a estrutura da defesa do inconsciente, né? Essa lógica da chaleira. As posições sucessivas do suposto interlocutor servem de paradigma para as posições que encontramos regularmente em nosso redor sobre essa questão da mudança de clima. Nesse sentido, a chaleira é como o clima, um continente que pode ser quebrado e encontramos sem dificuldades as três posições descritas por Freud de maneira separada, mas sem omitir a possibilidade que existem juntas, como na história e no sonho de Freud.
Não sei se vocês já leram esse pedaço do texto. Vocês vão ver onde é que ele vai chegar com essas formas de negação ecológicas. É muito interessante que, assim, resume essas estruturas, essas formas de negação que a Ana Freud comenta, né, que o Lacan vai trabalhar até com a ideia de fora-clusão e tal, como isso é o que vai acontecer com o negacionismo climático. Ele vai explicar o negacionismo climático aqui a partir dessas estruturas de recusa, de negação na psicanálise. A primeira afirma simplesmente que o suposto evento não ocorreu. A chaleira barra clima, né? Vamos substituir a historinha da chaleira por clima. Não foi quebrada e está em bom estado de conservação. Eu só consigo pensar aqui nos olavistas, no olavismo cultural. Eu só consigo pensar, não. Isso não está. Você nega, diz que não tem problema e você acrescenta o vocativo porra, né? Não tem nada errado com o clima, vírgula, porra. Pronto. Esse é o argumento do Olavo de Carvalho. Simples assim, né? Vamos lá. A chaleira clima não foi quebrada, está em bom estado de conservação. Traduzido, isso daria: o clima está bem e não há nada de preocupante com ele. Olha que legal. Tá tudo bem. Mas eu não acho, eu tô vendo, não. Não tá. Tá tudo bem. Eu me lembro de um vídeo muito interessante. Eu tenho essa coisa de lembrar de cenas horrorosas do cotidiano, né? É péssimo isso. Mas enfim, eu lembro de, de um vídeo de um famoso político brasileiro da extrema-direita, que eu não vou dizer que Eduardo Bolsonaro que é, mas se eu dissesse, eu diria que é o Eduardo Bolsonaro, que ele está nos Estados Unidos, está nevando nos Estados Unidos. Ele fala: como acontece aquecimento global se está nevando? É aquela negação que de tão idiota você fala: nossa, como é que eu explico que não chove hambúrguer? Né? Eu não sei como que eu explico. O cara, não faz isso. Mas né? A chaleira não está furada. É essa a explicação. Essa posição pode se desdobrar em duas atitudes que se apoiam sobre essa mesma premissa. Nesse caso, a primeira atitude, posição paranoide na sua estrutura, da Melanie Klein, né? Afirma que o outro, o grande outro, está propagando fake news sobre o real perigo desses supostos fatos. Este grande outro, que quer me magoar ou magoar meu estilo de vida, deve ser um comunista que está com estratégias para desestabilizar nosso país e instaurar uma ditadura do clima. São então financiados por forças políticas ocultas que manipulam a opinião pública com esses roteiros catastróficos de fim do mundo. O Henry Crutzen foi muito generoso aqui. Ele deveria ter posto, né? Os comunistas, gaysistas, abortistas, né? Universalistas, panteístas, macumbistas, africanistas, indianistas. E assim, a lista de istas não ia acabar nunca, né? No país está lá a ditadura da antiga União Soviética. Eu não consigo me esquecer de um vídeo na época das eleições de 2018, não me engano, foi na eleição do Boulos para São Paulo, né? Que eu me lembro do sujeito falar que não ia votar no Boulos por causa que o Boulos recebia dinheiro da União Soviética. E eu me lembro de avisar ele e falar: olha, não tem mais a União Soviética. E ele, como não? É sobre isso. A chaleira não está furada. O primeiro modelo de negação. E que, assim, a gente pensa que, poxa, o Freud é um sujeito lá do século XIX, que escreveu no começo do século XX. Ana Freud sistematiza, ela fala: pô, tem que estar errado, é muito antigo isso, né? E o que Freud está falando? Isso daqui é um jeito de criancinha pensar, que cria os deuses, que se coloca em relação à natureza contra o ser humano, papapá, falar. Não poderia dar certo, porque a gente evoluiu muito, né, de lá para cá. Poxa, de 1917 a 2024, meu Deus, mais de um século. Não, não mudou. Mesmo mecanismo. Tá aí, né? Os discursos sobre a crise do clima são então financiados por forças políticas ocultas que manipulam a opinião pública com esses roteiros catastróficos de fim de mundo. Aqui vale sublinhar que essa atitude paranoide pode ser compartilhada pelo avesso, com a teoria da conspiração complementar e antagonista. Essas fake news são financiadas pelo grande capital,
que quer manter os países emergentes sem condições de desenvolvimento futuro e assim poder continuar a exploração das suas riquezas, já que o foco estaria concentrado nas questões climáticas. Vou dar um exemplo. Tem um livro, eu não me lembro o nome, mas não me lembro mesmo. Mas se lembrasse, não falaria. Mas é um livro que fala dos Yanomami, que é um livro muito popular no ambiente militar, e que fala de como o mito Yanomami, uma coisa assim, usa sempre porque assim, o nome Yanomami foi inventado, não existe etnia, não existe povo Yanomami, que é tudo uma invenção dos comunistas para impedir a mineração na Amazônia. Tá? E isso é um livro, é um pseudo-livro de história que circula como cartilha na Academia Militar das Agulhas Negras, da AMAN, onde, por exemplo, se formou aquela personalidade, se deformou aquela personalidade horrorosa chamada Jair Messias Bolsonaro, né? É sobre isso. Então, é muito louco como... Então, já a primeira coisa, não há mudança climática. A segunda coisa, né? A segunda negação da chaleira, né? Como é que é? Primeiro, não está furada. Segundo, ela já estava furada quando eu recebi. Não, mas peraí, se ela já estava furada quando eu recebi, não deveria funcionar a primeira, porque afinal você disse que não estava furada. Não importa. Não importa, eu vou usar qualquer uma das justificativas, né? Aqui mesma coisa. Então, não tem mudança do clima. Se tiver, é uma conspiração dos comunistas. Fala, mas peraí, você não falou que não tinha? Né? Vamos lá. Na mesma linha, encontraremos discursos de ódio contra a ativista Greta Thunberg, mostrando que ela está sob a égide de financiadores suecos e internacionais, cujo lucro aumenta com a divulgação desses fatos errados. Essa segunda atitude pode voltar à segunda posição que veremos depois, com mais ênfase ainda. Outra forma dessa primeira posição ser trazida é com um argumento muito frequente que consiste em dizer que não há comprovação suficiente e conclusiva sobre supostos fatos. É a famosa teoria do 100% de certeza antes de fazer qualquer movimento de resolução. Essa posição é bem interessante porque traz um semblante de racionalidade. Isso daqui é muito neurótico obsessivo, né? É assim, se você lê lá O Homem dos Ratos, é sobre isso. Se tiver 1% de chance disso matar o meu pai e a minha amada, então eu tenho que fazer. Não, mas veja, o óculos que você mandou vir da estação de trem já foi pago. Deixa quieto. Você não precisa. Não. Se houver a possibilidade, não faz sentido você imaginar que você precisa encontrar o cara para você pagar. Não interessa. Se tem 1%, se não é 100% de certeza, então, existe uma porcentagem do oposto acontecer. Então, tem uma cena lá do Homem dos Ratos que ele tem que mexer uma pedra. Porque, como é que é? A amada pode cair na pedra, escorregar na pedra e morrer. Então, mas espera aí, ela tem muito lugar para pisar. Não interessa. Se tiver 1%, né? Então, a certeza tem que ser 100%. Se não é 100%, é certeza. Esse pensamento é o neurótico obsessivo por excelência, né? Que é o que está acontecendo aqui. Essa posição é bem interessante porque traz um semblante de racionalidade. Deixa supor que pensamos sobre o assunto, refletimos, comparamos as chamadas provas e chegamos à conclusão de que não, essa situação não está realmente acontecendo e que tudo isso corresponde à ansiedade de pessoas que reagem emocionalmente e não pensam sobre os fatos. Esse exemplo típico de intelectualização afasta o defensor dessa posição de qualquer consideração que seria isenta de falta. É 100% ou nada, né? No pensamento lacaniano, é aquela coisa de que é como se no significante, né, no grande outro, não houvesse o furo. Então não há furo. Mas tem que haver, porque só funciona porque tem o furo. Não tem furo, né? É 100% ou nada. A segunda posição afirma que a chaleira clima já estava furada quando você emprestou. Olha lá. Essa afirmação pode ter uma primeira interpretação com um enunciado tipo: isso sempre aconteceu na história do planeta. É apenas mais um movimento normal do clima, como já aconteceu antes. Vejam a glaciação, por exemplo. Mas tudo bem, mas você dá uma acelerada nela, né? Tudo bem, o planeta vai sobreviver. Vai, mas é que a gente morre nessa brincadeira. Ou seja, não é para se preocupar que tudo isso acontece dentro da normalidade dos movimentos de evolução do nosso planeta.
Essa posição se desdobra com a desculpa de que não fui eu quem fez o buraco na chaleira. Então, primeiramente, não, eu já recebi a chaleira assim. Aí, segunda desculpa. Não, a primeira, não, a chaleira não está furada. A segunda, eu já recebi assim. Não, mas então recusa a primeira. Não, vou usar as duas. As duas respostas. Mas é que uma nega a outra, não interessa. De negar, essa gente é boa, então vamos negar de tudo. Essa posição se desdobra com a desculpa, não fui eu quem fez buraco na chaleira. Em termos de clima, a explicação seria: é a culpa dos Estados Unidos, da China, da Rússia ou da Índia. Eles não cuidam dessas coisas. Vejam as nuvens de poluição nos Estados Unidos ou na Rússia, as praias superpoluídas da Índia ou na China. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa situação. E, aliás, não posso fazer nada para mudar isso. Enfim, fica melhor não se preocupar com isso e ignorar os gritos de alarme. Antecipando um pouco aqui, podemos pensar na função alfa de Bion, na qual o saber não é constituído por algo que possuímos, algum objeto não perdido, mas corresponde muito mais aos vínculos que conseguimos construir entre nós e o que sabemos. Por favor, se alguém é bom leitor de Bion, eu sou meio desinstruído em Bion, por favor, fique à vontade para explorar mais essa questão aí. Sandra, você manja do Bion? Eu tô em débito com Bion, eu vou ficar quietinho. Consigo imaginar, mas não sou leitor de Bion, me falta. Também me falta. Será o mais K da teoria de Bion, quando a posição de não querer saber nada, de literalmente se desvincular de um saber existente, corresponde a menos K. Esta posição, como veremos, é ligada à famosa capacidade negativa que Bion foi resgatar da obra de John Keats. O poeta inglês, John Keats, né? É isso. Essa segunda posição tem o interesse de apresentar a própria contradição seguinte: o furo não foi causado pelo locutor, mas é outra pessoa culpada pelo fato. Ou seja, a crise climática não tem uma causa humana, mas ao mesmo tempo podemos indicar os povos e as nações culpadas desses fatos, que são povos humanos, né? Mas tudo bem. Ah, mas não sou eu, né? Esses enunciados permitem a sustentação de um não eu, que desculpando na frente do outro, do grande outro indagador, estamos no âmbito do que foi lacaniano. Uma conclusão disso é que, às vezes, as pessoas podem ter mais medo da sua própria culpa do que da destruição de todos. Dodds 2011. Essa culpa, e provavelmente a vergonha, Crutzen 2020, deixa eu ver se eu acho aqui na página 28, eu costumei dar uma mapeada nessas coisas aqui. Deixa eu ver. Não coloquei. Achei que fosse aqui, não. Onde é que eu tô aqui? Vamos lá. Não atravessada termina a seção final. Não podemos fazer nada. Essa é a atitude definitiva do burnout ambientalista, né? Ou seja, o medo maior é o medo de nada poder fazer, é o medo de ter culpa. Então, assim, primeiro, não está acontecendo nada, né? Não tem furo na chaleira. Segundo, tem, mas não fui eu. Dá, cara. Então vamos supor, não é você. Mas sabe o que que é? Vai todo mundo morrer. Foda-se, não sou eu. Não, mas peraí. Precisamos resolver. A gente precisa resolver. A saída é junto, né? Que é a dificuldade do neurótico, no modo geral, né? A saída é junto. Não, mas é que eu não queria, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não, parça, é que o planeta é um só. E tá todo mundo nele. Você não gosta dos comunistas? Fica tranquilo, os comunistas vão morrer. Mas você vai morrer junto. Aí precisava dar um jeito disso daí. Não, mas não fui eu. Tá, vamos dizer que não foi você. Mas o problema é seu. Não, não é meu porque não fui eu. Né? Então, aí você fica nessa repetição, né? Nessa circulação, né? Nesse vazio que não se resolve. A terceira posição simplesmente recusa a realidade, dizendo que jamais tomou emprestada a chaleira do vizinho. Essa é mais legal, né? Aqui eu acho que, vou adiantar aqui, vou chutar. Aqui parece que. Ah, não. Ó, eu vou falar, tá nas duas linhas abaixo aqui, ó. É a fora-oclusão. Né? Aqui não tá na fora-oclusão, mas já é, falou, opa, a pessoa acha que não, né, não tá bem. Terceira posição simplesmente recusa a realidade, dizendo que jamais tomou emprestado a chaleira do vizinho. Traduzindo isso, seria uma posição de
Fora-clusão, uma maneira de se posicionar diante da angústia esquizoparanoide, de fragmentação, desamparo e aniquilamento. Olha, a Klein aqui. Os conceitos kleinianos podem ser bem úteis aqui para uma leitura dessas posições. Igualmente, dizer que não é minha nossa culpa pode constituir, na teoria das posições kleinianas, uma defesa contra a angústia da posição depressiva, angústia depressiva. Porque na posição depressiva você entende, fala, olha, tá, putz, ruim, né? A posição depressiva pode ser aquela angústia boa, né? A posição depressiva é ruim, não. É amor, culpa e reparação. Não, vamos reparar, né? Vamos. Não, não chega na depressiva, né? Fica só na posição anterior, né? Uma defesa contra a angústia depressiva, com a dificuldade de reconhecimento das próprias responsabilidades e a colocação no outro por identificação projetiva da suposta culpa, né? Ver os objetos, né? Tá, como tá numa posição esquizoparanoide, né? Ver objetos parciais, né? Então, objeto bom, objeto mau, eu fico com objeto bom, objeto mau é o outro, então eu vou lá e eu mordo esse grande seio, blá, 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 né? Fica recusando, né? E não sai dessa questão, né? Enfim, o não podemos fazer nada se apoia pelo menos sobre alguma consciência que existe sim um problema, mas que o tamanho da tarefa para resolvê-lo está além do nosso alcance. Aqui estamos mergulhados na desesperança, no sofrimento e no desamparo, e o trauma vem bater à nossa porta. Crutzen 2023, que é o livro do Crutzen lá sobre o trauma. Geralmente, parece que evoluímos para lidar de forma excelente com ameaças que são imediatas, claras, visíveis, com causalidade simples, cujo responsável é um inimigo claramente identificável e com consequências óbvias e diretamente pessoais. Infelizmente, a mudança de clima é invisível, altamente complexa, altamente incerta nos seus impactos e causada por todos nós. Antes da gente começar a gravação aqui, eu vou dar um spoiler dos bastidores, a gente conversava com o Emerson, né? E que ele estava falando daquela história do sapo sendo cozido na água quente, né? Que o sapo, se você pega uma água quente, água fria, joga o sapo e pula fora rápido, porque tá quente. Agora, se você cozinha, a gente... E aqui, eu e Sandra, né? A gente entrevistando aqui nos bastidores o Emerson, né? Representante das gerações mais novas, né? Falei, e aí, Emerson? A gente... Como é que você vê isso? Ele falou, eu acho que a gente está sendo... O Emerson não conhecia essa história horrorosa, né? Do sapo sendo cozido, né? A gente explicou para ele, coitado, não vai dormir hoje à noite da história do sapo cozido, não? Tem a história, as histórias do mundo rural são horrorosas, né? O sapo cozido, o sapo que fuma também, a história é péssima. Joga sal no sapo, é a história de judiação com os animaizinhos, né? As pessoas vão para o inferno dos bichos depois dessas narrativas aí. Mas aí eu lembro que o Emerson falou, né? Pô, eu acho que a gente está sendo cozido mesmo. E é isso aqui, né? Quando o problema é complexo, eu falo, poxa, mas não, tá, a gente não fez a Revolução Industrial, não começou com a gente. A gente tá só tentando, lutando aqui. Cara, mas o problema é nosso. Pô, mas não fui eu que fiz. Cara, mas é que o problema é nosso, ele tem que resolver. Ah, mas não é justo. Não, também não acho que é justo. Mas o problema é nosso. Ele não vai resolver? Ah, mas eu não acho certo. Falou, né? Você não acha certo. Mas e aí? O problema é nosso. E é nosso, é de todos nós, né? Ah, mas eu não gosto da Greta. Tudo bem. E aí? Não vamos resolver? Né? A pergunta fica em outro lugar, né? E, obviamente, é muito difícil mudar nosso estilo de vida e nossos hábitos quando não vemos claramente qual é o perigo, nem se ou quando ele pode acontecer, nem em que circunstâncias e com quais consequências. Entramos então nessa inércia e apatia sobre esses assuntos, atingidos pelo burnout, no melhor dos casos. Tudo parece abstrato demais. Mesmo se ficamos com um je ne sais quoi, né? Não, que assim, não sei o que, né? Não sei o que. Algo que chama a nossa atenção, perturba sem que saibamos exatamente o que é. O que podemos fazer nesse caso?
chamar a ajuda dos nossos mecanismos de defesa, que a psicanálise já descreveu há muitos anos e que podem revelar-se bem úteis quando a angústia bate. É o que os negacionistas estão fazendo, né? A historinha da chaleira com as suas negações, essas projeções infantis diante da natureza, divindades distantes, deuses devoradores, blá blá blá, mas eu não posso fazer nada. Então, gente, não rola, a gente precisa resolver. Não dá, né? Já vimos a cisão que permite permanecer entre duas posições sem negar nenhuma delas. É a situação que Freud descreveu no fetichismo. De maneira mais contemporânea, o conceito de dissociação é mais estudado, particularmente em relação a situações traumáticas. A clínica da dissociação já deu aberturas para considerações sobre partes do self, ou estados do self, que constitui uma abordagem nova para esse tipo de situação, né? Quando está falando do self aqui, parece que ele já está indo até para a questão não só da Klein, mas até para o Winnicott, né? Se eu não estou enganado. Podemos provavelmente ampliar essas ideias oriundas da clínica da dissociação no contexto mais geral da crise climática. Vimos que, nos exemplos tirados de Freud, a natureza tinha para ele uma potencialidade traumatizante. Com a situação atual e os riscos cada vez mais presentes, esse ato falho foi maravilhoso, né? Os ricos cada vez mais presentes. Vou deixar o ato falho, ele funciona muito bem. E os riscos, vou botar um parênteses no S, né? E os riscos cada vez mais presentes ligados a essas questões, o trauma se torna cumulativo, segundo o conceito muito interessante cunhado por Massoud Khan, que é um winnicottiano, né? E logo o trauma adquire o valor onipresente, com suas características de hipervigilância, estresse permanente e múltiplos sintomas físicos. Crutzen em 2023. A eco-ansiedade fica cada vez mais presente nos atendimentos e nas consultas em nossa clínica. E não vamos resolver essas questões com metáforas de algum drama edípico ou familiar, o que não significa que esses dramas não existem. Voltaremos sobre essas consequências no próximo capítulo. Então, a ecoansiedade pode ser uma manifestação da dissociação. Tem muitas outras maneiras sintomáticas de apresentar-se. Claro que precisa ser ouvida como tal. Podemos interrogar sem resposta definitiva? Aqui. Podemos interrogar, sem resposta definitiva, os fatores de ocorrência do aumento de doenças na população humana deste século XXI. Cânceres, diabetes, cardiopatias, sem falar da multiplicação das epidemias psicopatológicas, como a depressão, o TDAH, o autismo, o ataque de pânico, etc. Não queremos reduzir essas questões complexas a uma causa só, mas considerar que esses eventos que estão se multiplicando necessitam de alguma visão integrativa e não apenas fragmentada, como é o caso do método médico atual, em que sequer os médicos falam com seus pacientes para poder iniciar alguma compreensão desses eventos de saúde pública mundial. Na verdade, e não é só uma questão também de integrar, simplesmente falar que tudo é uma coisa só, mas não só questão, no sentido da questão climática ambiental, no sentido de uma visão ambiental incapaz de ver ecossistemicamente, de modo relacional, todas essas estruturas, né, entender como elas funcionam. Uma vez que a nossa sociedade cada vez mais compartimentaliza as coisas, segmenta e torna tudo individualizado, falávamos isso nos bastidores também, né, aqui com o Emerson, sobre essa questão de cisão entre ciência e psicanálise. Mas essa competição boba de algumas áreas da psicologia, que às vezes algumas pessoas, vamos fazer uma guerrinha com psicanálise, né? E aí não, porque a gente pode fazer uma psicologia muito mais dada à sintomatologia, a mensurações, a métricas muito específicas, produzindo resultados acadêmicos imediatos, e bom, isso gera artigos, isso gera papers, isso gera publis, isso gera. Mas e as pessoas? E a capacidade de integrar pessoas pelas suas narrativas e suas experiências para além de simples vivências? Como é que fica, né? A gente vai pensar em sintomas ou em pessoas, né? Do que a gente está trabalhando, né?
A negação constitui outra opção. Foi aqui que eu parei, deixa eu ver. É isso. A negação constitui outra opção. Temos vários exemplos históricos relativos a povos e nações em que a responsabilidade de abusos extremos cometidos contra os direitos humanos em nome de qualquer princípio superior é simplesmente negada. Essas situações produzem uma lei do silêncio que não pode ser rompida sob pena de represálias violentas pelo aparelho de Estado. O interesse é de ver que essa construção social fica representada de maneira singular em cada um dos cidadãos envolvidos nas consequências desses períodos históricos. Há aqui alguns exemplos entre vários dessas auto-organizações dos sistemas sociais. O sadismo do colonialismo belga sobre o reino de Leopoldo II. E eu esqueci o nome, tem um romance histórico famoso que fala sobre o rei Leopoldo, a história do rei Leopoldo, que é a história do Congo belga, né? É uma das histórias mais horrorosas de dizimação da cultura, de etnocídio, de genocídio, né? O Congo belga é algo impressionante, né? As torturas, os desaparecimentos de pessoas sob a ditadura brasileira, os genocídios perpetrados na União Soviética Stalinista. Tem outros genocídios em voga contemporâneos aqui, bem interessantes também, né? Em relação ao clima, né? Interessantes, obviamente, no mau sentido, claro. Em relação ao clima, podemos assim intelectualmente pensar e acatar as provas das mudanças climáticas até certo ponto, mas a consciência de uma responsabilização nossa para algo de tal tamanho é demais para nós. Então preferimos permanecer como espectadores nesse entre dois, entre nossa culpa negada e angústia gerada. Essa posição só pode aumentar nossa negação e uma realimentação positiva está configurada. Dissociações são produzidas a partir dessa culpa e deste processo de negação. Já se sabe que as tentativas de lutar contra essa situação pela força, ampliando de maneira ativa a culpa e a vergonha contra essa situação pela força, culpa e vergonha, não deram nenhum resultado. Pelo contrário, aumentaram o próprio mecanismo de negação com a produção consecutiva de dissociações. Não se trata de dissociação com informação culpabilizante e imagens de fim de mundo. Alguns analistas propuseram uma posição mais tradicionalmente psicanalítica, ou seja, oferecer nossa escuta e compreensão. Infelizmente, essas tentativas também não tiveram nenhum efeito, sem falar da perspectiva de um tempo infinito, antes que qualquer possibilidade efetiva surja de tais propostas de atendimentos. A intelectualização constitui também uma solução defensiva para lidar com essa situação, uma racionalização, né? Propõe estudos sofisticados sobre a não existência de alguma ameaça, integrando a negação no nível mais cognitivo ainda, e justificando assim a inércia, a paralisia diante da crise climática. Na posição inversa, mas tendo as mesmas consequências, podemos escrever um livro sobre a situação ecológica e a psicanálise, e ou propor palestras para chamar a atenção sobre a gravidade da situação ecológica. A intelectualização terá sempre o efeito de separar e dissociar nossos conhecimentos e nossos pensamentos até teóricos dos nossos afetos. Nosso saber abstrato sobre questões cognitivamente elaboradas nos afasta das nossas vivências e sentidos até o ponto de não enxergarmos que para chegar ao lugar da conferência pegamos um voo e participamos assim da piora da própria situação que fomos criticar. Ele fala aqui da questão de pegar um voo, né, que você pega um voo para dar uma palestra e um dos grandes poluentes assim, proporcionalmente maiores poluentes da natureza são os voos, né, comerciais que injetam poluentes na natureza, né? Eu estou aqui na página 30. Vamos mais um pouquinho. Outro mecanismo clássico que pode também ser considerado aqui é o deslocamento. Como Freud mostrou através de numerosas análises de sonhos, o deslocamento permite levar o foco sobre elementos secundários que não têm a mesma importância inconsciente que o elemento deixado para trás pelo mecanismo. Assim, vamos comprar camisetas ou adesivos
ou adesivos, né? Com imagens e frases chamando atenção sobre o desaparecimento do urso branco no Polo Norte, ou sobre as queimadas na Amazônia, ou sobre o plástico nos oceanos, etc. Esses deslocamentos que fornecem um tipo de tratamento, de massagem para a nossa consciência culposa, acalmam nossa eco-ansiedade. Fizemos nossa parte. O deslocamento pode se metamorfosear em identificação projetiva para permitir, assim, acusar e culpar algum grande outro do estado das coisas. O vilão mais identificado é o neoliberalismo ambiente. Bodes expiatórios são sempre muito úteis e os exemplos históricos não faltam nesse caso. Não falta nesse caso. Esquecemos que o neoliberalismo só existe porque somos seus consumidores cotidianos. Essa evidência corresponde a nossas escolhas de deslocamento alimentares, de ar-condicionado e ou aquecimento em nossas casas, escritórios e dos milhares de objetos que compramos sem saber exatamente se são necessários ou não. Sabemos que não é uma questão de racionalidade, mas do discurso em que estamos inseridos, querendo ou não. O deslocamento, com sua transformação e identificação projetiva, pode também atingir o próprio mensageiro ecológico, como todos os discursos odiosos orientados para a jovem ativista Greta Thunberg mostram claramente. Em 2007, o presidente da República Tcheca, Václav Klaus, fez a seguinte declaração polêmica: a ameaça maior contra a liberdade e a democracia, a democracia, a economia de mercado e a prosperidade nesse início do século XXI não é o comunismo ou suas variantes mais suaves. O comunismo foi substituído pela ameaça do ambientalismo ambicioso. Vamos também considerar a posição do direito, que muitas pessoas consideram como legítima, de poder consumir e desfrutar dos resultados do nosso trabalho ao adquirir o objeto dos nossos desejos, quer seja um carro, uma casa, uma cirurgia cara, roupas, material eletrônico, uma viagem para um lugar requintado e exclusivo, joias e outros objetos que o capitalismo ambiente propõe como causa de desejo para nossa alienação cada vez maior. Algumas pessoas querem quebrar este estado de coisas e sair dessa sociedade para voltar a viver na natureza, sem esses luxos desnecessários propostos pelo neoliberalismo. Veremos como essas posições não são menos integradas na mesma problemática que seus supostos contrários do consumo desenfreado. Aqui, sobre essa questão última que ele fala, eu penso muito no filme Na Natureza Selvagem, né, do Alexander Supertramp, né, que vai tratar disso. Veja, existe toda uma questão dele fugir. Eu vou fugir para a natureza, vou para o selvagem. E o processo dele de ir para a natureza é muito legítimo, é muito válido, com a recusa de consumo, ótimo. Contudo, ele vai atravessando humanidades e afetos humanos em nome de um ideal de ir para a natureza selvagem, né? Ele não entendeu, assim, todo mundo viu o filme aqui, né, na Natureza Selvagem? Posso dar spoiler? Não? Então não vou contar. Mas há uma contradição Eu aqui. vi, eu vi, Você eu viu? vi. Mas o Emerson não viu. Vi, Emerson viu? viu? Pode contar, não tem problema, não. É porque assim, ele vai para a natureza selvagem, ele vai em busca de ser super legítimo, super legal e ele é um personagem apaixonante. Mas ele abandona o humano. Ele deixa de lado os afetos conquistados, a riqueza desses afetos, em nome de uma felicidade ideal, em busca de de uma pureza da natureza. E ele morre nessa busca, sendo que a questão da felicidade só faz sentido se compartilhada. A saída da natureza estava no lugar que ele deixou lá atrás. Ele não percebe. Veja o filme, veja o que você acha dessa questão. É assim que eu tô lendo assim. Naquele, putz, ele foi na ideia, né, de ir em busca de um ideal de natureza, e esse ideal de natureza, ele tinha um problema, que era o ideal. Quando você vai em busca de um ideal de natureza, você está indo em busca de um ideal. E esse ideal de natureza, o que que é? Aquele ideal de natureza que tão ruidosa que horrorizou aqui os ouvidos da Sandra. Pô, aí da natureza,
que ou nos devora, ou tem que ser colonizada, ou tem que ser humanizada. Então, não, eu vou brincar com aquele vídeo famoso. Essa acho que é piada de tiozão, acho que o Emerson deve saber esse vídeo, né? Do As árvores somos nozes, né? A natureza somos nozes, né? A natureza somos nozes. É preciso entender o ser humano como ser de natureza, senão não vai dar, né? E o ser humano, ele é humano quando se humaniza. E se humaniza numa coletividade, olhando para esse problema, né? E enfrentando esse problema, e não negando, não deslocando, né? Para onde está essa questão? Essa questão está num outro lugar, de reconhecer essa impossibilidade de. Se enquanto a gente quiser se integrar com a natureza, a gente deve estar errado, porque então a gente não faz parte dela. A gente tem que se integrar porque a gente está desintegrado, é isso? Puxa, que pena, hein? É como se ela não nos dissesse muito respeito, né? É, é. É um vizinho, né? Mas aqui é minha casa. Não, não é essa a ordem, né? É Tem uma interessante como história. mexe com a nosso sentimento de onipotência, né? É, tem uma Se não história. tivesse nada de natural em nós, né? É, Não tivesse Isso, restado não nada. dependo dela para nada, não, né? Ela não me dá nada, não há nada ali que me interesse. Me pudesse prescindir dela, né? eu preciso olhar para É uma fora, não olhar escolha. para dentro, né? É, Eu preciso olhar para fora e não olhar para dentro, né? Então, ué, mas não era para olhar para dentro? Mas E, parece que e esse discurso muito atrelado, eu vejo hoje com a questão da liberdade, né? Que é uma palavra que foi sequestrada, né? foi. Ela está né, nesse trechinho aí do noticiário sobre a Greta e nessa polêmica que a gente está vivendo no país, em nome dessa palavra, né? A liberdade de destruição, né? É disso, é por essa liberdade, né? Que essa que está em jogo, né? Não é a Eu liberdade de quero viver, é a liberdade destruir de todos os matar, né? valores, né? De morrer, de matar e de morrer, né? É a Em última liberdade de morrer, instância, é. né? E a minha liberdade de matar? Que é, eu acho que a frase mais maravilhosa em sua negatividade é a frase do grande imbecil coletivo que é o Messias, o nosso falso Messias, né? Que nós temos um para chamar de nosso, né? Quer dizer, enfim, né? Que ele fala como é que mais importante que a vida é a liberdade. Poucas Uhum, pessoas sim. conseguiram ser tão imbecis numa formulação quanto esta pessoa que fala um negócio desse. Mas é interessante como é visceral. O que Não eu faz sentido. observo, né, não faz sentido nenhum, mas ao mesmo tempo é visceral, porque há uma defesa desse direito de matar e morrer, inclusive, com as próprias vísceras, né? Que por mais Sim, redundante que pareça isso, é, se chega ao extremo pelo direito de destruir a Amazônia, né? É isso que está em jogo, né? A gente está sabendo que é. E o mais maluco é o efeito chaleira furada nos comentários sobre o Elon Musk exatamente hoje, né? sim. Se você acompanhar, está usado como argumento, inclusive pela mídia hegemônica, de que a maioria dos brasileiros está a favor do Musk. Como assim? Que maioria. Você Eu fez. fiquei Mas que pensando mesmo, maioria, quando falou né? Mas já daquele pegaram isso para segundo. fazer um. O que você Quando falou pensou, daquele Emerson? segundo mecanismo de defesa, né, Hum, dizer que eu peguei a chaleira já furada por outra pessoa, né, eu fiquei pensando sim. justamente sobre isso, né, como quando a gente pensa nesse avanço da extrema-direita, a gente fala dessa captura desse afeto, né, que aí parece ser justamente nesse momento que a extrema-direita captura esse afeto, né, o que seria antes um sentimento revolucionário de derrubada de um sistema para nascer algo novo é um movimento não, na verdade, de manter, né, uma luta pela manutenção, né, uma luta
pela Sim, conservação. Essa captura, sim. essa inflexão é muito interessante, né? É muito interessante como fenômeno e é muito assustador pela Muito força que assustador, ganha, né? A com adesão, certeza. né? Como eles vão descapitalizando, né? As palavras, o sentido das coisas. Ainda temos, né, esse efeito sobre o nosso psiquismo, eu acho, né? Não só a mudança climática, mas os discursos para negá-la, eles são tão mais cansativos, agressivos. E daí é interessante, o Fábio começou a conversa falando sobre o Bourdieu, ele já falando de outra coisa, né? O sentimento de cansaço que a gente está, e sem saber direito por quê. E a gente chegou justamente na parte do texto que elucida isso, porque mesmo que não consciente, a gente está sentindo, né? Negando, não negando, se ajeitando com isso, a gente está sentindo os efeitos, né? Do, do processo, né? De destruição que a gente está assistindo, né? É uma coisa muito interessante. É bom que aí ele vai nomeando para a gente sentimentos. Você fala, ah, tá. E é interessante que, assim, eu vejo, assim, o que me aparece da leitura até aqui é que, olha que legal, né? Não se trata, obviamente, de gostar dos negacionistas, mas quando... é isso que eu acho que é uma coisa muito legal que a psicanálise faz pela gente, né? A gente discorda, mas quando a gente consegue entender a lógica Uhum. neurótica, Sim, a gente fala, não, óbvio que eu não concordo, porque é neurótico. Mas sim. eu entendo por que que funciona para essa pessoa, porque é neurótico e a pessoa tem um gozo neurótico, né? Ela tá Uhum. gozando e ela precisa gozar. Então, assim, as pessoas que elas querem, poxa, as pessoas estão inseguras, assim. É interessante, se não me engano, é o Álvaro do Meteoro Brasil, do YouTube, que ele fala isso assim, Uhum. que as reivindicações de muitas questões da direita, elas são legítimas. Entendeu? A pergunta não está errada muitas vezes, mas as respostas são horrorosas. Por exemplo, os setores progressistas, as esquerdas, erram demais quando não apresentam um projeto de segurança pública para as esquerdas, né? Porque, gente, tem que ter. O que é segurança pública para as esquerdas? Não, não toca nisso, libera a cadeia, mas abre cadeia, resolve alguma coisa? Não. Né? Aí o que que vem? Tá todo mundo com medo da questão de segurança pública, aí o bolsonarismo vem e responde. Ah, bandido bom, bandido morto, tá ok? Poxa, Bolsonaro, mas seu filho é bandido. Não, mas meu filho não. Meu filho eu vou dar uma filé mignon. Falei, não, peraí. Mas, e daí você fala, mas é uma contradição. Aí eu me lembro, tem um colega que ele falou, eu chamo até de colega, não vou chamar de amigo, ele é um colega, que ele falou algo muito interessante, que na época da eleição do Bolsonaro, eu tava falando, pô, isso daí, lá em 2018, eu tava falando para esse colega, eu falei, isso daí vai dar errado, isso daí não... A minha formação é também em história, né, cara, a gente que é historiador, a Uhum. gente sente o cheiro do fascismo lá de longe, daí eu falei, não, olha, isso daí Uhum. não, Deus, pátria e família, não, isso não tem como ser bom. Ele falou, não, imagina, você tá. Aí ele defende essa narrativa neurótica como? Ele vai dizer, não, imagina, isso daí ele me lembra meu avô. Eu tinha um avô que falava desse jeito, Uhum. né? Então, ou seja, é um Sim. afeto. Ele aparta, segmenta a razão do afeto. Então, racionalmente, dane-se. Eu ouvi uma entrevista, se não me engano, de um cara que fala, como é que é? Ele fala assim, não, eu gosto mais do Lula. O governo do Lula é muito melhor, mas eu gosto mesmo do Bolsonaro. Eu falo Ah, assim, eu "Pô, vi mas isso também. ele fala, mas peraí, Sim. como assim? Ele fala, não, mas Eu, bota em não, quem? O Lula é um bom governo, mas eu É, votei no Bolsonaro. não, porque o Bolsonaro é quem eu me Ele fala isso. identifico. E você quer saber, na Sim. lógica neurótica dele, ele escolhe um mecanismo neurótico de identificação, e é esse mecanismo que o define. Fala, pô, meu querido, mas Uhum. você tinha que fazer a terapia, porque não é por aí. Né? Mas não, para ele tá bom, é isso. Ele lembra, o tio dele era assim, o pai dele é assim, o avô dele é assim, tudo assim. Ele é assim. Então, quem que lembra a família dele? Ah, quem que lembra o tio do pavê? É o Bolsonaro. Pô, vou votar no tio do pavê. Porque o tio do pavê eu conheço. Pô, mas ele vai matar todo mundo. Ah, mas não fui eu.
que é da chaleira lá, mas não não fui eu que furei a chaleira, ela vem assim. Não, fiote, mas é que Uhum, vai todo mundo morrer, né? E ele sim. precisa, então assim, a opção pelo negacionismo é a opção deliberada pelo gozo neurótico. O problema é que aqueles que estão estruturando esses enunciados, né, dos negacionistas profissionais que estão se elegendo, que estão ganhando palco, eles estão fazendo isso com esse conhecimento mesmo de falar, olha, vamos produzir narrativas dissociadas, vamos produzir narrativas negacionistas, porque as pessoas vão encontrar eco nas suas estruturas neuróticas e Os vão, seus anseios, né? é, O Safatli, o Vladimir Safatli, eu assisti uma fala dele ontem, muito bom. Ele estava conversando com o entrevistador dele, era da revista Cult, eu acho, do uhum. canal aí no YouTube mesmo, aquele. E, nossa, ele está com uma fala muito didática sobre tudo isso, assim, sabe? É Como que que se o Sapato ele fala estrutura, muito do né? circuito dos afetos, né? É esse o Sim, circuito dos afetos sim. que precisa ser. Exatamente, exatamente. Então, ele nomeia, ajuda a gente a entender muita coisa que está em jogo no atual momento, né? Que é o que a gente acaba tendo que fazer, né? A nossa lição de casa é um pouco, né, fazer uso, né, da psicanálise para a gente ir interpretando isso, como você disse, não só ficar na apatia, né? É na interpretação, né? Mas peraí, né? O que que você quer dizer com isso? E lá, né? Para a gente não entrar num horror completo, eu acho. Eu Isso. imagino que é essa questão que o Henry coloca justamente de ser melancólico mesmo, assim, porque a ideia, mas por que que essa ecologia é melancólica? Justamente porque assim, então tá fácil. Não, não tá. Então se eu odeio o outro. Uhum. Não, eu não odeio o outro. Eu acho, inclusive, que a gente tá junto. Uhum. É que é o Sim. seguinte, querido, a gente vai morrer. Essa é a parte mais dolorosa. É, a gente vai morrer. Entendeu? É, se você continuar assim, a gente vai tudo, né? Mas eu tenho razão. Tudo bem, eu adoro, eu também quero que você tenha razão. A questão é a seguinte, a gente vai conseguir sobreviver à tua razão? Não. Pô, então vamos mudar a razão, porque a gente morre no final. Uhum. Dava pra Vamos gente. adiar, né? Vamos Vamos adiar um adiar o pouquinho. fim do mundo? É. Krenak, querido lá, que falou, viu? Conversas para adiar o fim do mundo, porque vai dar para impedir? Não, impedir é muita pretensão, né? Mas a gente pode Uhum. adiar, Sim. vamos adiar mais um pouco, né? É. Ou talvez sendo mais radical, talvez precise um fim de um mundo, né? É que assim, nossa, podia não ser esse, porque esse daí acaba geneticamente com a gente, né? Porque o planeta vai continuar. Uhum. O planeta está Sim, sim. acostumado com esse tipo de dizimação, né? Realmente, extinção em massa não é novidade para o planeta Terra. O problema é que agora a gente está no rolê, né? Uhum. Sim. Né? A Agora questão é que a gente vai ter que estamos. escolher entre os fins, né? A gente vai ter que escolher algum fim, porque não me lembro, acho que o ministro de Minas e Energia que disse nesses últimos dias que o Brasil deve continuar explorando petróleo até se tornar um país desenvolvido. Uhum. E, e aí, se a gente optar por uma decisão contrária a isso, acaba sendo um fim também, né? É o fim de um projeto que não se importa com conservação, né? E é um início de um outro projeto. É um Acaba projeto. que. Não, fale. Pode falar. Não, eu ia acrescentar, que você tá falando que é um projeto colonizatório, né? É um processo Sim, colonizatório de si. O progressismo, o Sartre também fala muito isso, né? Que é esse pensamento. Existe um pensamento progressista colonizatório, né? É exatamente. um pensamento assim, não, vamos lá e vamos desenvolver, esse desenvolver. A fala da Greta famosa lá do How Dare You, né? Que ela fala assim, Uhum, querem continuar desenvolvendo, mas o que que é desenvolver? Desenvolver o quê? exatamente. É, Mais é, carro? é, Uhum. a gente vai ter que abdicar da ideia de que o Brasil vai ser os Estados Unidos, né? Porque para muitos vai ser uma frustração de que o Brasil não tem uma Disney, por exemplo, né?
E Sim. não é porque quantas vezes eu mesmo, assim, minha juventude inteira, não olhava, sei lá, o parque do Harry Potter e pensava assim, pô, podia muito ter um desse aqui no Brasil. E alguns sonhos terão que morrer, sabe? Assim, e Sim. algumas frustrações terão que existir, mas quais serão, né? É. Talvez é uma questão que é importante de ser pensado, né? E no final das contas é o que a gente falava lá atrás, né? Dos jovens, né? Como eu falei que acontece, né? Do jovem chegar e falar, olha, mas eu tô com 24 anos e não atingi ainda, como é que é? O meu sucesso profissional, né? Uhum. O que é o processo profissional? Vai ficar milionário? Você vai virar como é que chama o cara lá? O rapazinho do Twitter, do Twitter? Musk, O Musk, o Elon Elon, Musk. Alo, ninguém nem sabe Isso, falar Ilo, Elon Melo, Musk. Elon Musk, Elo. né? Então, é, aquela piadinha, né? Eu falo, eu conto ou você conta? Eu acho que você não vai virar o Elon Musk, né? Acho que não tem, né? E nossa, que sorte a sua, hein? É. E é sobre isso, né? É bem sobre isso mesmo, né? Esse projeto desenvolvimentista, o próprio nome, se a gente pensar, que nome horroroso, né? Que se dá às esquerdas, né? Que é o nome de os setores progressistas. Então as esquerdas querem o progresso. É sobre isso, Uhum. É. progresso. Ordem e progresso. Então a gente é kantiano, a gente está no positivismo e a gente vai evoluir para melhorar. É isso, a gente É vai porque a ideia é inverter a evoluir. pirâmide, não planificar, né? Ai, que chato. Então a gente é progressista. É isso. A gente está melhorando, a gente vai desenvolver, porque a ditadura militar de 64 a 85 era desenvolvimentista. Foi criado Itaipu, um monte de coisa, né? Como é que é o nome? A Transamazônica, A Transamazônica, né? Transamazônica, A Amazônia era chamada carinhosamente de Inferno Verde. O Inferno Verde. bordão era: vamos acabar, vamos destruir o Inferno Verde. Isso integrar para não entregar, né? É, é um exatamente. projeto desenvolvimentista, um Olha que projeto desenvolvimento lindo. nesses termos progressista. É um ideal de progresso, né? Sim. Lá atrás, pô, Euclides da Cunha foi para Uhum. Canudos pelo Estadão, pelo jornal, né? Olha só, desde aquela época já era reacionário, né? Foi lá para falar de Canudos, para falar mal de Canudos. Aí a hora que ele viu e entendeu, falou: gente, tá errado isso daqui. Os meninos tá certo. Estão tudo morrendo, mas Uhum. estão certo, né? Esse ideal de civilização não rolou, né? Euclides da Cunha tá falando isso, Guimarães Rosa tá falando isso, Augusto dos Anjos tá falando isso, tá falando, gente, não, algo de errado não está certo. E a galera tá nesse sonho, nesse delírio. No final tem um livro do Sarfati, onde é que ele tá? Eu esqueci o nome desse livro do Sarfati, que ele fala como é que é desejar o impossível. Esqueci o nome desse livro, um livrinho de capinha verde, safado. Ele mostra a questão de Guimarães Rosa, como o Grande Sertão Veredas é, de certa feita, a denúncia disso, né? Desse projeto colonizador, né? De que, olha, o Brasil vai se colonizar, mas e aí? E aí, o que será de nós, né? Ficamos nós hoje por aqui, que a gente foi longe, né? Sim. Sim. Paramos na página, no livro físico, na página 32, no PDF, página 31. Eu vou aqui. Como é que é? Como é que eu. Oh, meu Deus do céu, eu paro de compartilhar a tela? Aqui. Deixa eu ver. Não. Eu não sei mais fazer isso? Deixa eu ver. Será? Pá, 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 pá. Era para ter um botãozinho. Deixa eu ver, tá gravando e eu não Uhum. tô sabendo como é que eu paro de compartilhar.
Aqui, eu vou tentar mais um pouco. Não, eu não quero. New. Deixa eu ver. Ah, que daí a tela de todo mundo volta para o centro, é isso? É, É, né? eu Uhum. não sei como é que eu faço. Eu Eu esqueci como é também. que eu faço para parar de new share, não, de Hum. compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Eu não sei mais como fazer isso. Então, eu vou parar o compartilhamento aqui para deixar gravado para a turma, né? E daí a gente continua falando e eu vejo se eu lembro como é que faz. Vamos lá. Ah, eu parei de compartilhar, não parei de gravar. Consegui, descobri, né? Ah, Ótimo. conseguiu. Agora, Ah. para quem estiver vendo, estou parando de gravar.